Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês e essa palavra está no livro de Isaías, no capítulo 8, no versículo 13, que nos diz assim: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Medo ou temor, o que tem evidenciado na sua vida? Queridos, medo, pavor, terror. É certo que nós estamos vivendo dias que têm nos amedrontado muito. Medo de morrer, medo de ficarmos doentes, medo de perdermos o emprego, medo do amanhã. Mas o amanhã pertence a Deus, amém? Nós precisamos sim ter medo, aquele medo que nos faz enfrentar um momento difícil, aquele medo que nos faz defender a nossa vida, porque se nós estamos diante de um desafio e aquilo ali pode prejudicar as nossas vidas, nós temos que ter sim um medo daquilo que vai nos causar mal, mas nós precisamos saber que nós vamos superá-lo, que nós vamos enfrentá-lo, porque nós precisamos defender a nossa vida. Mas não é desse medo que eu estou falando, é de um medo que tem acovardado as pessoas, tem paralisado as pessoas, tem cegado as pessoas. E o temor, queridos, por outro lado nós temos o temor, que é uma reverência que nós temos que dar a Deus, é um profundo respeito que nós temos que dar a Deus, ao único digno de ser temido. E Isaías nos ensina, porque nós falamos de temor e assombro aqui, porque muitas vezes nós temos nos prostrado diante do medo, diante daquilo que tem batido as nossas portas, nas nossas vidas, os desafios difíceis que têm se levantado nas nossas vidas. E nós temos fechado os nossos olhos e temos nos paralisado. Mas o Senhor diz que nós precisamos nos levantar, superar esses medos. Assim como fez Gideão. Gideão, na verdade, ele não foi à guerra porque ele estava sem medo, não, ele estava com medo ainda. O que aconteceu com Gideão é que ele mesmo com medo, ele foi à guerra porque ele confiava no nosso Deus. Gideão reverenciava a Deus e é isso que nós temos que fazer todos os dias das nossas vidas. Mais do que ter medo de ficarmos doentes, mais do que ter medo de morrermos ou ficarmos sem um emprego ou medo de qualquer outra coisa, nós temos que ter medo de não entrarmos no céu, de não garantirmos para nossas vidas a salvação. E eu acredito que Isaías fala sobre isso, que nós precisamos deixar de lado o medo, enfrentar os desafios, mas temer somente a Deus. Sabe, queridos, o que decreta sobre as nossas vidas, há um decreto sobre as nossas vidas e ele é sobre o amor, não sobre o medo. Também na palavra de Deus, em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, que esse amor possa envolver as nossas vidas e que o único medo que nós devemos ter é de não temer ao nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê um dia de vitória, que você continue reverenciando a Deus, temendo ao nosso Deus, porque dele sim tem o decreto de vida e o decreto de morte. Mas nós podemos nos alegrar, porque em Salmos, no capítulo 5, versículo 11, nos diz assim: Mas alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem o que amam o teu nome. Queridos, não tenha medo, o Senhor é conosco e Ele nos defende, amém? Que Deus abençoe o seu dia tremendamente, um grande beijo.